falamos em Rio de Janeiro, a primeira coisa que vem no nosso imaginário são as belas praias cariocas. Mas você sabia que os cariocas têm frequentado mais os shoppings do que as praias? Uma recente pesquisa apontou também que o cinema é a atividade cultural preferida dos moradores do Rio. E você sabe qual é o som que eles têm escutado mais? Não é o samba, é o pagode. Essa é a primeira pesquisa sobre o mapeamento dos principais hábitos culturais do carioca. A pesquisa, que entrevistou 1.501 moradores da cidade, foi encomendada pela Secretaria Municipal de Cultura e pela J. Leiva Cultura e Esporte, com o suporte do Instituto Datafolha. O resultado foi apresentado e debatido no Centro Cultural João Nogueira, mais conhecido como Imperator no Meia. Tradicionalmente, se faz política cultural, não só no Rio de Janeiro como no Brasil, sem informações, sem dados, sem indicadores. E a gente quer dar um salto de qualidade na política cultural do Rio de Janeiro. Então, nós estamos encomendando uma série de pesquisas. Essa foi a primeira. A pesquisa apresenta um retrato do modo como os cariocas se relacionam com a cultura, a produção e as instituições culturais da cidade. Na pesquisa, foi apontado que só 16% dos cariocas priorizam programas culturais nas horas livres. A principal razão é o desinteresse, muito mais do que o preço alto, distância, tempo escasso ou falta de segurança. O ator Paulo Betti, que é gestor de um teatro, percebe esse desinteresse. A gente percebe a falta de interesse maior, assim. Eu tenho um teatro de 80 lugares, entende? E às vezes uma peça com uma divulgação incrível, super recomendada na imprensa, na mídia e tal, uma dificuldade imensa de ter público, a gente percebe. Ouvir música e ver filmes em casa estão na preferência de mais de 90% dos cariocas. Fora de casa, o cinema lidera o interesse e a maioria que vai ao cinema acaba esticando o programa depois. Essa semana, a cultura também está em debate na terceira Conferência Nacional de Cultura. Depois das conferências municipal e estadual, as propostas locais vão servir para a criação de um plano nacional. O vereador Raymond, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara e integrante da Comissão Municipal de Cultura, aponta o que está sendo levado para a discussão nacional. O que nós queremos, e a conferência tem que dar conta disso, é a gente fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, que é uma discussão da sociedade que alinhava todos os processos e que, portanto, não trabalha as questões setorialmente ou pontualmente. Trabalha como é que a cultura no Brasil tem que se dar. É o desafio de implementação do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, na cidade a gente teve uma política pública de cultura planejada, com mecanismos de fomento, financiamento estabelecidos, marcos legais bem definidos para garantir essa fluidez dessa política cultural. Eu acho que antes de qualquer coisa, como eu disse ali no debate, dando cidadania à produção cultural do povo, ou seja, criando condições para que essa produção cultural exista, se desenvolva e chegue ao conhecimento do resto da população. Para fazer isso, você precisa de equipamentos, instrumentos culturais, e isso só o Estado pode dar. O secretário explica também como a pesquisa servirá de base para a política pública de cultura nos próximos anos. Muitas vezes as pessoas não consomem cultura, quer dizer, elas não têm a cultura muito presente no seu dia a dia, porque elas não têm informação sobre isso. Então nós vimos claramente a necessidade de nós termos na Secretaria uma área de promoção cultural, que vai trabalhar a questão do acesso, da democratização do acesso à cultura, com base nessa pesquisa e considerando toda a complexidade da questão.